Livro de 2 Reis, capítulo 1. Juízo de Deus contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava de seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: Ide consultar Baal-zebube, o príncipe, deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado desse mal. Mas o anjo de Yahvé disse a Elias, o tesbita: Prepara-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e questiona-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Agora assim diz Yahvé, o Senhor: Não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou: Por que voltastes? Eles lhes informaram: Um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou: Voltai ao rei que vos enviou e dizei-lhe: Assim fale Yahvé, o Senhor: Acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás mais desse leito, sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu: Qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu estas palavras? E eles lhes explicaram: Era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou: É Elias, o profeta de Tisber. Elias invoca o fogo de Deus. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou: Homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Eli retrucou ao capitão com seus 50 soldados: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Este também ordenou ao profeta: Ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros. E o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: Ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os 2 primeiros chefes de tropas de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te que agora tenhas misericórdia da minha vida. Então o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo: Desce com este homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e foram ter com o rei. Ao chegar diante do rei, falou Elias: Assim diz Yahvé, o Senhor: Por que mandaste mensageiros consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura não há Deus em Israel para consultares a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitaste, não te erguerás jamais, mas com toda certeza morrerás. E de fato, Acasias morreu conforme Yahvé, o Senhor, havia determinado por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no 2º ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Todos os demais atos e realizações do rei Acasias estão escritos no registro da história do rei de Israel. 2 Reis, capítulo 2. Elias é arrebatado aos céus.
Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e, no caminho, ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos, seguidores dos profetas que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E, sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou-o e bateu nas águas com ele, as quais, imediatamente, se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres, que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu sucede Elias. Assim que viu tudo isso acontecer, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E, havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente, as águas se separaram em duas partes e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. E lhe disseram: Há 50 homens guerreiros entre os teus servos. Deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: Não mandeis ninguém procurá-lo. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu. Enviai-os, pois. E mandaram 50 valentes que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes demonstrou: Não vos dissera eu que não fosses? 2 milagres de Eliseu. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas, e a terra é infértil. Ordenou-lhes Eliseu: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e declarou: Assim diz Yahvé: Eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras,
E assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando: "Volta, careca! Suma daqui, careca!" Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os, em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Segundo Reis, capítulo 3. Reinado de Jorão em Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Israel e Judá contra Moabe. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo o Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: "O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas?" Ele prontamente replicou: "Sim, eu irei. Estarei ao teu lado, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra junto aos teus." E indagou: "Por qual caminho haveremos de subir?" Ao que Jorão orientou: "Pelo caminho do deserto de Edom." O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. E depois de dar uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: "Ai de nós! Será que Yahvé reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas?" Mas Josafá, rei de Judá, indagou: "Acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio?" Então um dos servos do rei de Israel respondeu: "Está aqui Elixá ben Shafate, Eliseu filho de Safate, que, como discípulo, derramava água sob as mãos de Elias." Então declarou Josafá: "Ele tem a palavra de Yahvé." Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: "Que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes de tua mãe." Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: "Não, é que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe." Ao que Eliseu retrucou: "Juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa." Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. E lhe ordenou: "Assim diz o Senhor: cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala Yahvé: eis que não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho, e dos vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedras todos os campos férteis." E aconteceu que, ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhes pareceu como sangue. Então exclamaram assustados: "É sangue!
Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora, Moabe, a pilhagem! Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes se ergueram, os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e o arrasaram. Destruíram as cidades, e à medida que as tropas iam passando por sob os campos férteis, iam jogando pedras, cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável fosse coberto. Taparam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Ki-Hareshet, capital de Moabe, sob suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com a espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao deus dos Moabitas, Camus, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. 2 Reis, capítulo 4. A multiplicação do azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos, pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou: Não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. O filho da Sunamita revive. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: Olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e, assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que, ela respondeu: Eis que vive em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: O que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: Bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: Vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: Por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e, no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: Minha cabeça! Ai, que dor na cabeça!
O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado? Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fique em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: aí vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? E como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa-a em paz, porquanto o seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Então ela desabafou: porventura pedi a meu senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasses? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentes. Se alguém te saudar, nem lhe responda. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Então ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi saiu correndo. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou o filho e saiu. A comida envenenada se torna sã. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome assolava toda a região. Estando os discípulos dos profetas sentados à sua frente, ele solicitou ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Um deles saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou uma espécie de trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles seu manto. Assim que retornou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela! E não conseguiram mais comer. Entretanto, Eliseu ordenou: trazei farinha. Ele a despejou na panela e orientou: servi aos homens para que possam se alimentar em paz. E já não havia mais qualquer perigo naquele caldeirão. A multiplicação dos pães. Um homem veio de Baal-Shalisha, Baal-Salisa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo: serve ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou: como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: serve o povo para que eu coma,
Porque diz Yahvé, o Senhor, comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repartir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou.